Bom dia a você que está conectado aqui no Estúdio Unity da Igreja Unity, Igreja Unidos em Cristo. Um bom dia, um bom começo de tarde para você. Nós estamos transmitindo agora o devocional Remendo o Tempo. É uma grande oportunidade, uma grande satisfação, uma grande honra poder estar aqui com você nesse começo de tarde. Eu quero orar juntamente com você para que a gente venha falar mais um pouco dos Salmos 1, que ontem nós começamos a falar, e nós estamos na série dos Salmos, do livro dos Salmos. Nós vamos meditar, estudar e conversar sobre os Salmos. Amém? Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, Pai, pela tua bondade. Nós damos graças ao Senhor pela tua misericórdia, de podermos estar aqui, Senhor, mais um dia, para te adorar, te exaltar, para falar das tuas maravilhas, para receber do Senhor os ensinamentos. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor esteja conosco nessa transmissão do devocional, e que o Senhor ministre aos nossos corações, e que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos pelo Senhor e pela força do teu poder, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazendo, Senhor, as pessoas, Pai, para ouvir a tua palavra, Senhor, para meditar na tua palavra, nesse momento, Pai, aonde que nós precisamos remir o nosso tempo, Pai. Nós dedicamos uma horinha e pouco, Senhor, para estar aqui na tua presença, para estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra. Nós estamos remindo o nosso tempo, Senhor. Então, Pai, eu peço que o Senhor esteja aqui e fale ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Então, nós vamos ler Salmos. Ontem a gente leu o verso 1 e o verso 2. E hoje, só vou postar aqui que a gente já está ao vivo. E hoje nós vamos continuar. Vamos dar continuidade a esse propósito dos Salmos. Vamos lá. Só postar lá também, amados, na página do Estúdio Unity, no Facebook. Paz do Senhor. Maga, linda, você que é linda. Bem-vinda. Tá bom o som, Maga? Como é que está? Fala aí para mim. Vamos postar lá e a gente já vai começar a ler. Então, você que tem, né, possibilidade de abrir a sua Bíblia, então abra sua Bíblia em Salmos, livro dos Salmos. Postar, daí se você quiser compartilhar também. Eu acho que eu vou delegar alguém para ser meu secretário, minha secretária, para postar. Ai, Jesus! Paz do Senhor, Magda, paz do Senhor, Necão, paz do Senhor. Deus abençoe. Olha, o Necão está aí em peso, né? Então vamos lá, amados. 11:35. Salmo, o livro do Salmo, capítulo 1. Vamos conversar aqui um pouquinho, já deixar tudo preparadinho aqui, para a gente não se perder, né? Salmo 1, e a gente vai ler o verso 2 e o 3, se assim Deus permitir, se der tempo, né? Vai dizer assim, então ontem nós vimos sobre as bem-aventuranças, né? A gente viu sobre um caminho que o Senhor nos chama para caminhar, né? Esse caminho é Cristo, e a forma de caminhar e a diferença entre aquele que caminha no Senhor e aquele que caminha contra o Senhor.
Mas hoje nós vamos ler o verso 3, que vai dizer assim: Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dará o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Algumas traduções vão dizer que são como a palha que o vento espalha. Então, amados, o tema, né, desse salmo é a alegria do devoto e o julgamento do ímpio. Como eu falei ontem, a bem-aventurança é essa alegria que aquele que serve a Deus, ele tem, que no final da sua carreira, no final da sua jornada, ele vai trazer para si essa alegria, esse contentamento, essa felicidade. A gente viu ali, né, no primeiro verso que fala bem-aventurado. A gente viu sobre isso ontem, a alegria, a felicidade. Então, é essa alegria que aqueles que servem a Deus, eles sentem. E também ele fala do julgamento do ímpio, como nós aprendemos aqui ontem, o ímpio é todo aquele que ainda não foi justificado por Cristo. É todo aquele que ainda não foi justificado por Deus através de Cristo. Por que é ímpio? Porque ele ainda é criminoso. A cédula dele, do pecado, da dívida dele com Deus, dívida dele com a humanidade, da dívida dele com o diabo, ainda não foi rasgada, ainda não foi cravada na cruz do Calvário. Ele ainda leva pecado sobre a sua vida, ele ainda leva dívidas sobre ele. Então, por isso que é o ímpio, né? É o perverso, é o criminoso. Que criminoso é esse? É aquele que anda contra o caminho do Senhor e contra a lei do Senhor e os princípios do Senhor. Quando eu falo lei aqui para o nosso tempo, são os princípios estabelecidos por Deus. Então, nós podemos traduzir, como a gente viu ontem, o verso 1, que a alegria do homem. Em qualquer lugar da Bíblia, vemos que Deus dá alegria a quem é obediente. Deus sempre dá uma recompensa ao obediente, mesmo que essa recompensa venha em meio à provação. Isso me faz lembrar de quando Jesus falou assim, ó, aquele que deixar pai, mãe, irmão, campo, esposa, por amor de mim, receberá nessa terra 100 vezes mais, mas com perseguição. Então, quando nós somos obedientes ao Senhor e nós vamos deixando coisas para trás, quando nós somos obedientes ao Senhor e a gente vai avançando no reino dele, a gente vai avançando nessa caminhada, a gente vai quebrando as alianças, né, que nos levam para a perdição. Que alianças são essas? São pessoas, amizades e conselhos que nos levam para a perdição. Então, quando a gente vai renunciando esse tipo de conselho, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamentos pecaminosos, comportamentos que são contra os princípios de Deus, nós nos tornamos obedientes a Deus e Deus ele vai trazer 100 vezes mais do que você renuncia. 100 vezes mais, amados. Na obediência, nós vamos receber uma colheita 100 vezes mais. Mas a Bíblia diz que é com perseguição. Seja bem-vindo ao Evangelho. Então, amados, nós vamos ter alegria na obediência mesmo em meio à provação. E no fim, o desobediente, eles vão passar por sofrimento. O Senhor vê apenas duas pessoas nesse mundo: a piedosa, que serve a Deus, que ama a Deus, aquela que renuncia, aquela que entrega a sua vida nos caminhos do Senhor, aquela que anda no caminho do Senhor, que está em Cristo. Então, ele vê duas pessoas: a piedosa, aquela que está em Cristo, e a ímpia, que ainda está lá em Adão, que não nasceu ainda segundo Jesus Cristo, que não nasceu ainda segundo, como Nicodemos falou ali, né, mestre,
como é que eu vou nascer de novo? Daí Jesus vai dizer: mas tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Então, ali Nicodemos estava ainda como Adão, né? Mas Jesus falou para ele que importava é ele nascer de novo. Então, tem duas classes de pessoas: a piedosa e a que estão em Adão, a ímpia, que precisam nascer de novo. Quais são o tipo de pessoa que Deus abençoa? Que é essa promessa aqui, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, ele está falando de uma árvore que é plantada. Quem planta essa árvore? Deus planta. A própria parábola da videira verdadeira, onde Jesus Cristo fala que o pai era agricultor, falando de Deus, e é o agricultor que planta, é o agricultor que cuida, é o agricultor que poda, é o agricultor que examina os frutos, é o agricultor, amados, que vai ver a potencialidade daquela árvore e aonde ele vai plantar. Aonde é melhor para ela ele plantar. A igreja a qual nós somos inseridos, a qual nós fazemos parte, faz parte da lavoura de Deus. E é uma plantação de Deus. E é onde Deus determinou que você fosse plantado. Então tem uma promessa para aquele que se deixa ser plantado pelo Senhor. Eu não vejo árvores naturais, né? Eu aqui estou olhando pela janela do estúdio e eu estou vendo uma árvore de pitanga. Eu não vejo essa árvore andando para lá e para cá. Ela está plantada ali, ela ficou ali e ela está tendo as raízes dela ali. As raízes dela estão se estendendo, ela está crescendo e no devido tempo ela dá o seu fruto. Então Deus nos chamou, amados, para ser como árvore plantada junto a ribeiros de água, junto a ribeiros de água, da qual o seu fruto no seu tempo. Então tem um tempo de frutificar. Tem um tempo para crescer. Tem um tempo, amados, né, ouvintes que estão aí assistindo essa programação. Tem um tempo para dar fruto, tem um tempo para expandir. E às vezes, amado, nós queremos as coisas tão instantâneo, né? Deus tem um crescimento tão grande, Deus tem algo tão maravilhoso, Deus tem algo tão significativo na sociedade para a gente fazer, como Nabucodonosor, né? Que era uma árvore muito grande, que muitas pessoas vinham e se colocavam debaixo dos ramos dele, muitos pássaros, e isso fala de um reinado, de um reino, assim como nós estamos no reino de Deus, tem árvores que elas crescerão até um nível, tem outras que crescerão mais alto, tem outras que ficarão mais sequinhas, tem outras que elas vão se expandir, os ramos delas serão maiores, mas todas elas passarão pela poda. Todas elas passarão pelo momento que Deus vai podar. Quando Jesus disse isso, ele diz que, ali na parábola da videira verdadeira, que o agricultor, quando ele vê que os ramos têm os seus frutos, ele vai ter que podar aquele ramo, vai ter que dar uma podada, né? Tirar ali algumas coisas daquele ramo, para que aquele ramo frutifique mais. Então, todos nós, como árvores plantadas, nós vamos ser podados. Para quê? Para que nós vamos ser podados? Para o crescimento, para a qualidade do fruto, para que a cada ano o nosso fruto seja melhor, para que a cada ano o nosso fruto tenha mais qualidade. Deus, ele nos chama para gerar coisas com excelência no reino de Deus, coisas com qualidade no reino de Deus. Então, por isso que todos nós, como árvores plantadas junto ao ribeiro de água, nós seremos podados. Podados.
Ah, Deus me plantou, então Deus vai deixar eu crescer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Deus vai me deixar sem fazer nada comigo. Me plantou e me jogou ali. Não. Quando Jesus compara ele ao agricultor, Jesus está dizendo que é alguém que tem cuidado pela lavoura. A lavoura de Deus não é a lavoura de preguiçoso. A lavoura de Deus não é uma lavoura aonde tem matos, onde não tem alguém que cuide, aonde não tem alguém que limpe, aonde não tem alguém que are. Não, a lavoura de Deus, ela tem um cuidado constante, diariamente. É 24 horas sendo vista e cuidada. Lavoura de Deus somos nós. Deus está cuidando da nossa vida. Deus está vendo tudo que está vindo contra as nossas plantações, contra aquilo que ele está fazendo na nossa história. Deus, ele está cuidando de nós. Ele é o agricultor e como bom agricultor, amados, ele não dorme, ele não dormita. Como bom agricultor, ele não dorme para que seja plantado joio no meio dessa lavoura. Ei, sabia que o joio não é plantado na igreja, o joio é plantado no mundo? Por quê? Porque o agricultor, o nosso agricultor, Deus, ele não dorme. Deus não deixa plantar o joio, a semente maligna. Ele sempre vai tirar essa semente maligna. Ele sempre não vai deixar que a semente maligna ela tome conta da sua lavoura. Ele vai tirar do meio da lavoura toda a semente que o maligno lançar. Essa lavoura também pode representar o seu coração. Então, como árvores plantadas, amados, junto a ribeiros de água. Desde o início, Deus, ele abençoou a raça humana. A gente vai ver isso em Gênesis 1, 28, quando ele plantou, né? Ele, como esse agricultor, que Jesus vai falar da videira verdadeira na parábola. Agora nós vemos Deus plantando um jardim para o homem. Deus trabalhando como um agricultor. Alguém que desceu na terra e plantou esse jardim para o homem, para que o homem morasse, para que o homem habitasse, para que o homem tivesse a sua provisão, para que o homem tivesse a sua alegria, a sua paz, um lugar de descanso. Deus plantou esse jardim chamado Jardim no Éden. Deus, ele como agricultor plantou esse jardim e ele disse, desde o começo, ele quis que o homem fosse abençoado. Ele quis que o homem vivesse de uma forma abençoada e abençoou e os abençoou. Ele disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Então, desde o começo, Deus abençoou o homem, a humanidade. Apenas depois do pecado, apenas depois que o pecado entrou no mundo, por intermédio da desobediência de Adão, é que o Senhor, é que apareceu a primeira palavra maldição na Bíblia. É que foi falada a primeira palavra maldito, maldita, maldição. Então, todo homem que não está plantado em Deus, que não está plantado, que não está enxertado nessa videira verdadeira, que não é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, todo homem, ele já carrega uma maldição. Até que ele se converta a Cristo, até que ele seja esse ramo enxertado na videira, ele carrega uma maldição. Então, não são maldições hereditárias. Não é uma maldição que passa de pai para filho. Não. Toda a humanidade que não está enxertada em Cristo, que não está ligada na videira verdadeira,
que não faz parte dessa lavoura de Deus, que não faz parte da igreja de Cristo, que não faz parte desse lugar aonde pessoas são plantadas, aonde a plantação do Senhor, ela está debaixo de uma maldição. Então, a primeira palavra maldito veio depois do pecado. Então o Senhor disse à serpente: visto que fizestes maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejará sobre o teu ventre e comerá todos os dias o pó da terra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor sempre quis que a raça humana, que a humanidade desfrutasse das suas bênçãos. É isso que eu estou lendo aqui. Porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, da qual dá o seu fruto, e no seu tempo as suas folhas não cairão, e tudo quanto lhe fizer prosperará. Deus sempre quis que a humanidade fosse próspera. Deus sempre quis que a humanidade vivesse em prosperidade. E a prosperidade, quando se fala em prosperidade, ele está falando de saúde, alegria, riqueza, presença da glória de Deus. A glória de Deus, ela traz prosperidade. A glória de Deus, ela traz cura. A glória de Deus, ela traz fartura. A glória de Deus, ela traz saúde. A glória de Deus traz riquezas. A glória de Deus traz prosperidade. Deus sempre quis que a humanidade provasse das suas bênçãos, que sempre fosse como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, prosperidade. Efésios 1:3 vai dizer assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais. Toda sorte de bênção. Todas as bênçãos, amados. Todas as bênçãos, toda dádiva, todo bom, todo dom perfeito, toda dádiva, todo presente, toda bênção desce das regiões celestes para a nossa vida. Primeiro, ela é conectada no mundo espiritual. Primeiro, ela é conectada nas regiões celestes. Primeiro, ela é conectada no céu para depois descer sobre nós. Então, amados, são bênçãos que Deus quer derramar, bênçãos que Deus já derramou, bênçãos que Deus está derramando. Tem bênçãos reservadas, guardadas para aqueles que continuam plantados junto a ribeiros de água, plantados com raízes estendidas para este lugar de ribeiro de águas. Aleluia! Glória a Deus! Então, amados, ele sempre teve bênção, ele tem bênção para derramar sobre as nossas vidas. Efésios, amados, afirma que os que creem em Cristo, eles são abençoados com toda sorte de bênção espiritual, como somos ricos nele. Infelizmente, muitos cristãos não conseguem possuir essas heranças. Muitos cristãos não conseguem possuir essas bênçãos, porque não se deixam ser plantados na casa de Deus. Não se deixam ser plantados no Senhor. Não se deixam ser plantados por Deus numa lavoura. Querem estar, amados, andando nos seus caminhões de mudança. Você já viu uma árvore que é plantada num vaso? Aqui eu tenho uma árvore artificial, mas uma árvore que ela é plantada num vaso, ela não vai ter o crescimento adequado. Ela não vai ter a potencialidade do seu crescimento. As raízes dela vão ficar limitadas no vaso.
E a árvore, quando ela muda muito, né? Quando a pessoa ela pega uma árvore, planta no vaso e começa a mudar, carregar ela para cá, carrega lá para cá, carrega lá para lá. Ah, vamos pôr aí o meu vasinho com a árvore, paz do Senhor, Taimara. Vamos pôr o meu vaso com a árvore em cima do caminhão. Agora eu vou me mudar para tal lugar. E lá eu vou deixar a árvore que está plantada no vaso e eu vou limitar, eu irei limitar as raízes dessa árvore. Eu irei limitar como que essa árvore vai crescer. Eu mesmo irei limitar, porque quando é plantada num vaso para mudança, as raízes são limitadas. As raízes só são regadas. Elas não são encharcadas por esse rio de água viva, elas não são encharcadas pelo poder do Espírito Santo e contemporalizando, amados, essa analogia que eu estou falando para você, às vezes, pessoas, elas são como árvores, mas elas não são plantadas na casa do Senhor. Elas não são plantadas junto a ribeiros de água, elas são plantadas em vasos para facilitar a sua mudança. Muda de casa espiritual, muda de pastoreio, muda toda hora de lugar aonde é plantado. Não, aqui não está bom, então eu coloco a minha vida espiritual num caminhão de mudança e vou procurar um lugar aonde eu acho que é melhor para mim. Não, amados, é época de nós sairmos de vasos, de nós sairmos de cima de caminhões de mudança. É época de nós desfazermos as nossas bagagens, as nossas malas e ser plantados. Deus não nos chamou para sermos peregrinos espirituais. Deus não nos chamou para ser nômades espirituais. Pastora Rô, mas lá no Velho Testamento, eles armavam tenda e desfaziam tenda. O tabernáculo, tá? Mas agora não temos mais o tabernáculo. Agora nós temos uma casa espiritual, que é o nosso corpo, aonde habita a presença do Espírito Santo, e também nós temos uma igreja, que a palavra diz que é o baluarte da verdade. Um lugar que foi edificado para ser propagado a verdade. Um lugar aonde foi edificado como lavoura de Deus. Paulo, quando escreve, diz que nós somos cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus somos nós. Então, amados, é tempo de nós sairmos de vasos. É tempo de nós sairmos de lugar de limitações das nossas raízes. As nossas raízes precisam se aprofundar na oração. As nossas raízes precisam se aprofundar na leitura da palavra, na meditação da palavra. As nossas raízes precisam se aprofundar numa igreja, num lugar, numa casa de Deus. Se aprofunde, amados, deixa a sua raiz se estender. Sabe por quê? Senão você vai ser limitado. Nós não vamos crescer como é para crescer. Nós vamos limitar o nosso crescimento. Amém? Então, Deus tem bênçãos para derramar sobre nós, mas muitos cristãos não recebem essa bênção na sua potencialidade, porque são como árvores plantadas em vasos, preparados sempre para a mudança, preparados sempre para se moverem, preparados sempre para não permanecer, para não estender suas raízes, então eles não desfrutarão das bênçãos espirituais, não desfrutarão das bênçãos que está em Cristo. Então, amados, quais são os tipos de pessoa que Deus abençoa? Uma pessoa que é separada do mundo. Compara-se a vida cristã a uma caminhada, como eu falei ontem. A nossa vida cristã é comparada a uma caminhada. Então, nessa caminhada, nós temos que estar separados do mundo, não tirados do mundo, como Jesus falou. Mas essa caminhada, amados, precisa ser uma caminhada separada do sistema mundano. É separada deste século. Efésios 4:1 vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Deus, ele nos deu uma vocação. Qual é a vocação? A salvação. Nós
precisamos permanecer, amados. Andar. Esse salmo, ele fala da caminhada. Da forma que nós andamos, não como andarilhos peregrinos, não como nômades. Ah, mas Abraão andou como nômade. Foi para Gerar, foi para o Neguebe, foi para o Egito, foi para os Carvalhais de Manre. Daí andou mais um pouco como nômade, entrou em Canaã. Mas, amados, Deus falou para ele que seria só um tempo. Depois, os descendentes dele iam ficar fixados no lugar. Então, Deus nos chamou para caminhar em Cristo, para andar em Cristo do modo digno a qual nós somos vocacionados, chamados, não para ser andarilhos, nômades, peregrinos. Nós precisamos de uma casa espiritual, de uma casa de oração, de um povo que você pode chamar de irmão. Pastora Rô, mas a igreja é universal, a igreja está estendida por toda parte. Sim, mas nós precisamos ter comunhão, conhecer os irmãos, conhecer a história dos irmãos, conhecer a família dos irmãos, ao ponto, amados, de a gente ter uma caminhada de um conhecer os netos do outro, sabe? Plantados na casa do Senhor. Então, isso é andar do modo digno da vocação. Que vocação é essa? A salvação. Esse presente de estar em Cristo. Olha o que Efésios 4,17 diz. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, nas vaidades dos seus próprios pensamentos. Não é mais para nós andar dessa forma, nas vaidades do que a gente pensa. As pessoas que Deus abençoa são cuidadosas em seu caminhar. Eu já falei isso aqui ontem. Embora elas estejam no mundo, elas não são do mundo. Elas não são do sistema mundano. Elas não se conformam com este século. Elas são transformadas pela renovação da sua mente, do seu entendimento. E elas compreendem qual é a boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor. Sabe, amados? Então, elas caminham nesse mundo, mas as atitudes dela, a vida dela, não é com atitudes das pessoas que são desse mundo, que são filhos de Adão, sabe? Não são. As atitudes delas não são parecidas com as atitudes dos filhos de Adão. Caim, que matou Abel, né? Não são parecidos, não. Os filhos desse mundo, né? Caim representa filho desse mundo, um filho de Adão. Então, vamos lá. Então, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Hebreus 11:25 vai falar de Moisés, que diz assim, ó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, a árvore plantada junto a esse ribeiro, amados, junto a essa água, no lugar onde Deus especificou, porque aonde Deus planta tem água. Aonde Deus planta tem o poder do Espírito. Aonde Deus planta tem abundância. Aonde Deus planta, não importa a estação que você passe. Porque todos nós vamos passar por algumas estações, todos nós. Até na natureza, né, no mundo físico, a gente vê as estações. Então, todos nós vamos passar por estações. E isso está lá em Jeremias, eu quero ler para você, que fala sobre as estações. Jeremias 17, do 7 ao 8, e eu já volto aqui para os Salmos, que lá também o profeta Jeremias, ele tem essa visão, e ele compara, né? Compara o povo de Deus a essa árvore também. Jeremias 17, do 7 ao 8.
Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas. Olha o que ele diz aqui, ó. A árvore plantada junto às águas. Quem confia no Senhor sabe que Deus o plantou junto às águas. Que Deus não te jogou em qualquer lugar. Que Deus não te jogou em qualquer canto. Não, Deus não faz nada aleatoriamente, né? A teoria da criação, não é da criação, né? Eu esqueci como é o nome da teoria, que diz o Big Bang, que foi uma explosão e que aquelas micropartículas aleatoriamente foram jogadas na Terra e elas se transformaram aleatoriamente, como joga dardos, né? Como joga um quebra-cabeça no chão e elas foram se transformando nas paisagens, na natureza. Deus não faz nada disso, amados. A Bíblia diz que ele plantou um jardim, que ele plantou o Adão e Eva nesse jardim, que ele os colocou nesse jardim. Deus faz tudo com cuidado, com projeto, com propósito, com pensamentos, com estratégias, para tudo colaborar para um propósito. Deus não joga nada assim, ó. Né? Ele falou, haja luz, haja luzeiros no céu, haja separação entre águas e terra. Ele falou, amados, falou com a natureza e fez conforme tudo a sua palavra. Porque ele, como agricultor, ele tem cuidado com o que ele fala, com o que ele faz. Porque tudo que ele faz é com propósito. Tudo que ele faz, Deus, ele pensa anos na frente. Tudo que ele vai se encaixando, tudo que ele encaixou lá atrás, colabora com o que acontece hoje. Então, é tudo com projeto pensado minuciosamente. Ele não te jogou de qualquer jeito. Tu é meu filho, agora vou te jogar em qualquer lugar aí, você se vire aí. Não, ele não fez isso com Adão, sabendo que Adão ia pecar, ia trazer toda essa maldição para a humanidade, ia gerar filhos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, filhos pecadores. Não, ele não fez isso com Adão, ele não fez isso com Eva, ele plantou coisas lindas e extraordinárias e plantou eles nesse jardim lindo, nesse paraíso, nesse lugar de semente, de sementeira, nesse lugar aonde tinha rios que rodeavam o jardim no Éden. Esse lugar que era rodeado de águas. Essas águas, aonde nós somos plantados junto a águas, como ele fez com Adão, como ele fez no Éden. Esse rio era rodeado, esse jardim era rodeado de águas. E você sabia que nessas águas tinha prosperidade? Nessas águas tinha ouro, nessas águas tinha preciosas, nessas águas tinha diamantes. Gênesis fala isso, que era um rio aonde tinha prosperidade, era um rio aonde que tinha recursos, era um rio aonde tinha ouro, pedras preciosas, diamantes. Vê, amados, para que Adão precisaria de ouro, diamantes, pedras preciosas no jardim no Éden? Para que ele precisaria? Deus estava antevendo, vendo lá na frente, que após ele sair no jardim, ele ia precisar de recursos, ele ia precisar de pedras preciosas, de ouro, esses recursos. Porque agora não seria só no jardim, ele teria que viver fora do jardim com recursos materiais. Ele ia sair do nível espiritual e agora ele ia ter que viver com recursos materiais.
Então, Deus não te plantou em qualquer lugar. Deus não te plantou aleatoriamente, sem se preocupar com cuidado com a tua história. Jeremias aqui diz, porque aquele que confia no Senhor, confiar no Senhor, é saber que Ele plantou eu no lugar, que Ele fez com que eu nascesse no lugar, que eu conhecesse as pessoas certas, que eu entrasse na igreja certa, que fosse pastoreado por um pastor certo, porque a Bíblia diz que Deus dá pastores segundo o nosso coração. Sabe o que é isso? Para tratar o que precisa ser tratado. Deus sabe quais são os pastores que Ele vai nos apresentar. Deus sabe, amados. Deus sabe de todas as coisas. Confiar em Deus é saber que você está plantado no lugar certo. Jeremias diz, porque será como árvore plantada junto às águas. Tem águas. Essas águas que trazem prosperidade, essas águas que trazem vida, essas águas que trazem riqueza, essas águas que trazem recursos, porque será plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Então, amados, o que Deus quer? Que a gente sempre estenda as nossas raízes, no secreto, no oculto, no escondido, aonde ninguém vê, aonde ninguém enxerga. Ah, mas essa árvore aí tá tão estranha, né? Essa árvore parece que não está acontecendo nada com ela, não. As raízes estão se estendendo. Você precisa confiar em Deus e saber que as suas raízes estão estendendo no oculto, no escondido, aonde ninguém te enxerga, aonde ninguém te vê. As raízes são é aquele lugar aonde ninguém te vê, aonde ninguém te enxerga, mas você está crescendo. Você está crescendo para frutificar. Você está crescendo para gerar muito fruto. Você está crescendo para os seus ramos, as suas folhas, acolherem muitas pessoas. Então, junto às águas que se estende as suas raízes para o ribeiro. E aquele que confia em Deus e sabe que ele está plantado, amado, ele não tem receio. Ele não pode ter receio. Eu quero ver o significado dessa palavra receio. Aleluia, graças a Deus. Jeremias 17. Quantas vezes nós ficamos perdidos, deixamos de confiar em Deus por causa dos nossos receios, ansiedade. Priscila, Deus abençoe. Sabe? São as ansiedades que atormenta a nossa vida, que faz com que a gente não confie no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia. Quem nunca ficou receado, né? Não receia. Recear, amados. Deixa eu ver aqui. É não ter medo. É não ser levado pela circunstância. É não estar ansioso. É não ficar perdido. Sabe quando que o receio vem? Muitas vezes, quando a gente passa pelas estações que aos nossos olhos são ruins. E não receia quando vem o calor, sol escaldante, porque não importa o que ela está vivendo aqui, ó. O sol está batendo nas folhas, o sol está batendo nas árvores, o sol escaldante está pegando, secando as folhas. As folhas estão secas, estão querendo se secar, mas nós não podemos nos recear com coisas exteriores. A raiz representa o meu interior. A raiz representa o que eu sou
interiormente, aquilo que habita em mim, no meu interior, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, ainda que o meu exterior se corrompa, ainda que o meu corpo exterior, ainda que o meu corpo físico, ainda que essa habitação, tabernáculo, esse tabernáculo, é o corpo físico, o tabernáculo, né? Esse corpo físico, ele está debaixo de um sol escaldante, essa árvore começa a se deteriorizar. São as lutas que nós passamos, as provações, as enfermidades que muitas vezes nos assolam, as doenças, a tristeza, o desânimo. São esses períodos de sol escaldante, de seca na nossa vida. São as guerras exteriores, são as lutas travadas, as batalhas que nós passamos, mas nós não precisamos, não podemos estar receosos e com medo, porque nós temos raízes que estão se estendendo. O nosso interior, ele clama como a corça, suspira pelas águas. A nossa alma suspira pelas águas como a corça que corre em direção à água. Assim é essa árvore que a raiz se estende em direção à água. Ninguém ensina para a raiz aonde está a água, ela sente o cheiro da água. A água atrai a raiz para si. A água chama a raiz para si. Assim é o poder do Espírito Santo que nos chama para Deus, que nos chama para o trono de Deus, que nos chama para essa presença gloriosa, que nos chama para esse lugar aonde nós somos renovados, aonde nós somos alicerçados, aonde nós somos encharcados pela presença gloriosa de Deus, que nos traz prosperidade, que nos traz cura, que nos traz salvação, que nos traz libertação, que nos traz, amados, esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. As águas nos chamam para si. Deus nos chama no escondido, no secreto, no interior, para si. Deus está te chamando para si. Ainda que o teu corpo exterior se corrompa, ainda que seja um tempo de sequidão, ainda que você está debaixo de um sol, como muitas vezes Abraão teve que andar debaixo de sol, passou pelo deserto do Neguebe, e o Neguebe estava, amados, seco. Mas o Neguebe tem um mistério. Quando vem a chuva e as águas descem pelas montanhas daquele deserto, as águas vêm, e alguns comentaristas vão dizer que é a neve do topo dos montes, que se derrete e desce pelo vale. Ainda que você esteja nesse vale, no deserto do Neguebe, debaixo de um sol escaldante, mas de repente, amados, começa a vir um ribeiro, começa a vir águas para aquele deserto. Sabe? Às vezes você está nesse tempo de seca, mas a água, ela atrai as suas raízes. As raízes, elas são atraídas pela água para serem encharcados, para receber vida. E a nossa vida vem de Deus, tanto a vida física como a vida espiritual. A sua vida espiritual, ela é alimentada em Deus, quando as suas raízes são atraídas para esse lugar secreto onde ninguém vê, esse ribeiro de água debaixo do solo, aonde as raízes estão. Aonde as raízes vão, aonde as raízes alcançam, aonde as raízes são atraídas, para onde você está sendo atraído. Deus está te atraindo para si. Quando Deus te chama para a oração, é Deus atraindo as suas raízes para o ribeiro de água. Quando Deus te chama para a consagração, é Deus atraindo as suas raízes para o ribeiro de água.
Paz do Senhor, Madalena. Ah, Madalena, eu acho que é amada, né? Quando Deus, quando Deus te atrai para um monte, para a oração, é Deus atraindo você, é Deus atraindo as suas raízes para esse ribeiro de água, da onde vem o nosso ânimo, da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa ajuda, da onde vem a nossa cura, da onde vem a nossa saúde, da onde vem a nossa prosperidade, da onde vem as riquezas, da onde vem o ouro, da onde vem a prata, da onde vem os diamantes, da onde vem as pedras preciosas, da onde vem a glória, da onde vem a honra, da onde vem tudo aquilo que você precisa, são nessas águas, essas águas purificadoras, essas águas que descem do trono de Deus, essas águas têm te atraído para a presença de Deus, porque as suas raízes precisam ser encharcadas, não importando o que está acontecendo aqui fora. Não importando o que está acontecendo no seu casamento, não importando o que está acontecendo na sua vida, não importando o que está acontecendo na sua empresa, na sua vida financeira, não importando nada disso, amados. Você não pode medir a sua vida espiritual pelo que está acontecendo aqui exteriormente. Você precisa se dedicar em oração, se dedicar no secreto, se dedicar em buscar a presença de Deus, em estender as suas raízes a esse ribeiro de águas e dizer: Senhor, as minhas raízes não sairão do ribeiro. As minhas raízes não sairão desse lugar aonde eu recebo vida, porque muitas pessoas estão secas espiritual, estão mortas espiritualmente, porque além, amados, de tudo exteriormente está ruim, elas não conseguem responder a esse chamado da oração. Elas não conseguem responder a esse chamado do Espírito Santo. Elas não conseguem responder a esse chamado da consagração, de dizer: Senhor, eu vou consagrar a minha vida a Ti, eu quero me estender até os ribeiros de água, eu quero me estender até o Espírito Santo, eu quero me estender até esse lugar de renúncia, eu quero me estender até esse lugar aonde eu sou renovada, e eu sinto nessa tarde o poder da renovação. Tem pessoas que estão estendendo as suas raízes nesta tarde para este lugar. Aleluia! Glória a Deus! É uma grande oportunidade. Aleluia! Sabe, não receie, não fique temeroso, confie em Deus. Quando vier o calor, quando vier a sequidão, quando nada está acontecendo, quando você está triste, quando o verão escaldante está batendo sobre o teu teto, sobre a tua cabeça, é o deserto espiritual. Estenda as suas raízes, obedeça ao chamado da oração. Deus está chamando a sua igreja com mais profundidade para a oração nesses dias. Porque virão tempos de sol escaldante. Virão tempos, amados, aonde muitos procuram e não vão mais encontrar. O tempo é agora. Estenda as suas raízes. Jeremias diz: ele não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Quando estende essas raízes para o ribeiro, aquilo que é exterior, aquilo que está se corrompendo, aquilo que está causando tristeza, aquilo que não está acontecendo, amados, começa a acontecer. Começa a ficar com as folhas verdes. Eu estou aqui pregando nessa tarde, eu estou olhando para a árvore embaixo do sol ali, e ela está com a folha verdinha, e tem pássaros ali nos ramos, né? A pitangueira. Mas ela não é aquilo que ela está ali por fora. Ela é o que é a raiz dela, tem lá embaixo. Você não é o que você mostra exteriormente. Eu não sou isso que você está vendo agora. Eu não sou só essa roupa, essa maquiagem que eu fiz para poder vir aqui falar com você nessa tarde. Eu não sou só isso. Eu sou aquilo que eu sou no secreto, minhas raízes.
a forma que eu estou sendo nutrida pelo Espírito Santo, a minha vida espiritual, a minha busca por Deus. A árvore não é só aquelas folhas, mas as folhas representam, as folhas verdes representam, e os frutos representam que a raiz está boa, que a raiz está se estendendo. E quando a raiz se estende, tudo por fora começa a melhorar. Tudo por fora começa a ficar melhor. Tudo por fora começa a ficar mais lindo. Quando a raiz se estende a esse ribeiro de água, a esse rio de água, a esse rio, eu vou contemporalizar aqui, né? Vou espiritualizar isso aqui, como lá o rio que estava em volta do Jardim no Éden, que tinha prata e pedras preciosas, e as raízes se estendiam ali. Se você, amados, estender as suas raízes a esse ribeiro, você vai trazer para a sua vida exterior prosperidade. Você vai trazer para a sua vida exterior abundância. Você vai trazer para a sua vida exterior cura, refrigério, restauração. Então, Jeremias diz que essa árvore que confia no Senhor, ela não tem receio, ela não tem medo, ela não fica ansiosa. Ai, meu Deus, está um tempo ruim agora. Não, agora não vai dar certo. Não, ela não tem esse pensamento. Ela confia no Senhor e sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não receie, não tenha ansiedade, não tenha medo. Confie no teu Deus e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se fadiga. Meu Deus. Muitos estão passando pelo ano da sequidão. Muitos estão passando pelo tempo da sequidão, estão afadigados. Quem nunca se sentiu afadigado? O que é estar afadigado? É estar perturbado. O que está perturbando a sua alma? O que está perturbando a sua alma? Eu venho em nome de Jesus nessa tarde dizer: não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em Jesus, que na casa do Pai dele, do nosso Pai, tem muitas moradas. Não se turbe, não se perturbe, não fique temeroso, não fique ansioso, não fique preocupado, não fique com medo. Porque muitos, amados, no ano da sequidão, eles ficam temerosos e preocupados, ansiosos, preocupados, com medo, com síndrome do pânico, porque todos nós vamos passar pelo ano da sequidão. Mas nós não podemos ficar afadigados. Quando é que eu fico afadigado? Quando eu não busco esse nutriente dos ribeiros de água. Essa água do Espírito, que representa o Espírito Santo, que representa a oração, a entrega, a regeneração, um renovo, um tempo de qualidade com Deus. Como está o seu tempo de qualidade com Deus? Esse nosso devocional é remindo o tempo. Por que remindo o tempo? Porque os dias são maus. Então, remir o tempo é o cuidar do tempo, desse tempo agora, para que eu tenha um tempo com Deus. Sabe, amados? Para que eu tenha um tempo com o Senhor, para que eu não venha me perder, para que eu não venha me fadigar no ano da sequidão, para que eu tenha reservas. Então, e no ano da sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Então tá aqui, ó. A árvore plantada junto a ribeiros de águas.
no ano da sequidão, ela não deixa de dar fruto. Ela continua dando os frutos, porque ela não confia no que está acontecendo por fora. Ela confia em Deus. Às vezes, nós colocamos a nossa confiança no que está acontecendo por fora. Nós colocamos tanto a nossa confiança no que está acontecendo, naquilo que os nossos olhos estão vendo, os nossos olhos naturais estão vendo, os nossos ouvidos naturais estão ouvindo. Tá. E o que está acontecendo no secreto? E o que está acontecendo no escondido? E o que está acontecendo nas regiões celestes que ninguém vê? Tem coisas reservadas, bênçãos espirituais, toda sorte de bênçãos espirituais, toda forma de bênçãos, toda forma de bênção, toda sorte de bênçãos espirituais guardadas nas regiões celestes, que é esse lugar de Ribeiro, que é esse lugar onde nós recarregamos as nossas baterias. Nós somos tão preocupados, né? E agora eu não falo com você, falamos com todos nós, em recarregar o nosso celular. Porque nós não podemos ficar sem a bateria do celular. Nós somos tão preocupados em abastecer os nossos carros, tão preocupados em recarregar as baterias elétricas das motinhos, tão preocupados em abastecer os nossos celeiros, abastecer os nossos estoques, abastecer os nossos congeladores, né? Nós estamos falando aqui sobre recargas e abastecimentos, tá? E abastecer a nossa vida espiritual. E recarregar a nossa vida espiritual. E conectar as nossas raízes. A raiz no ribeiro de água é o carregador da nossa vida espiritual. Pega essa frase para você. A raiz, as nossas raízes no ribeiro de água é o carregador da nossa vida espiritual. Quando a raiz se estende e alcança o ribeiro, ela está carregando a nossa vida espiritual. Nós estamos carregados para o tempo da sequidão. Para que a nossa bateria espiritual, para que a nossa recarga espiritual, para que o nosso abastecimento espiritual suporte o ano da sequidão. Agora, amados, se eu não recarregar, se eu não estender as minhas raízes para o ribeiro, eu não vou recarregar a minha vida espiritual. Eu não vou abastecer a minha vida espiritual. Eu não vou ter estoque na minha vida espiritual. E daí vai vir um ano da sequidão e a minha raiz, ela está longe do ribeiro. Porque eu não me sinto mais atraída para a oração. Porque eu posso não estar sendo mais atraída para a leitura da palavra. Porque eu não quero mais estar atraída para o culto. Porque eu não quero mais estar atraída para os conselhos bíblicos. Não. Então eu me retraio e não recarrego as minhas baterias. Não recarrego a minha vida espiritual. E o tempo da sequidão vai vir para todos nós. O ano da sequidão vem. O tempo da escassez vem. O tempo da provação vem. E se eu não recarreguei a minha vida espiritual nos ribeiros de água, eu vou ser aquela figueira que Jesus procurou fruto e não encontrou. E muitos dizem que ele amaldiçoou. Ele não amaldiçoou, ele só declarou o que estava acontecendo na raiz dela. Eu vou ler para você. Deixa eu achar aqui que eu marquei e eu quero ler para você. Quem está entendendo, diz amém. Comenta aí quem está aí ainda. Ai, Jesus, graças a Deus. Deus é tão bom para conosco, né? Vamos ver. Marcos 11. Se eu não recarrego as minhas raízes, se eu não recarrego as minhas raízes na oração,
nesse rio do Espírito Santo, nos ribeiros de água, amados, quando vier o tempo da sequidão, eu vou estar sem frutos. Marcos 11, 12, 13. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Mas chegando a ela, não achou senão folhas, só tinha as folhas. Não tinha o fruto, só era o exterior. Mas o interior dela já estava corrompido, o interior dela já estava desabastecido. E quando o meu interior está desabastecido do que é espiritual, eu não posso gerar exteriormente aquilo que eu não gerei interiormente. Eu não consigo dar nada para ninguém exteriormente que aquilo que não foi gerado em mim interiormente, primeiro na minha raiz. Então Jesus vai lá, ó, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Daí no outro dia, no versículo 20, diz assim, ó: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira havia lhe secado desde das raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoasse se secou. Não é que Jesus amaldiçoou a figueira. Ele não falou assim: ah, figueira, porque tu não me deu um mantimento, tu não me deu fruto, então tu seja amaldiçoada. Não, Jesus anteveio aquilo que já estava acontecendo lá embaixo no interior dela. Jesus olhou além. As pessoas viram só a forma dela, né? Só a forma dela exterior. Mas Jesus olhou para ela e viu que a raiz dela já estava seca. Secou-se desde a raiz. Já estava seca lá na raiz. Já estava seca lá no interior. E essa palavra hoje, amados, é uma reflexão. Essa palavra é de cura, essa palavra é de libertação. Essa palavra tem um poder de gerar em nós o temor para que nós estendamos as nossas raízes para esse ribeiro, para nos recarregarmos, para nós reabastecermos. Aleluia! Glória a Deus. É tempo de você estender as suas raízes para os ribeiros. Amém? Então, assim, amados, eu quero falar só mais algumas coisas. Meu Deus, já 1h07 de transmissão. Achei que hoje ia ser bem rapidinho, mas Deus está fazendo isso aí. Vamos voltar lá para o Salmo 1, que nós estamos estudando, conversando sobre Salmos, né? Não é bem um estudo, mas nós estamos conversando sobre Salmos no devocional. E se você está gostando dessa live, compartilha. Amém, Priscila. Amém, Emanuele. Amém, Taimara. Mada, Maga, Necão. Estão todos aí ainda? Comenta aí para eu saber quem está aí ainda. Então vai dizer assim, ó, Salmo 1, 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto. No seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Viu que eu falei de prosperidade? Bruna, Deus abençoe. Viu que eu falei de prosperidade aqui? Você lembrou que eu falei de prosperidade? Essa prosperidade que vem desse ribeiro de água, do poder do Espírito, da glória de Deus. Sabe quem que provou isso? José, filho de Jacó. Provou isso. Porque mesmo que o exterior dele, mesmo que tivessem arrancado as túnicas dele, a túnica dele, mesmo que tivesse jogado ele num poço, não é num poço, né? É poço, cisterna. Agora eu não lembro se foi poço ou cisterna que jogaram José. Mesmo que fizeram isso com ele, ele tinha uma raiz que estava se estendendo para Deus. Como é que ele tinha força para resistir à tentação? Como ele tinha força para resistir à mágoa dos irmãos? Como que ele tinha força para perdoar os irmãos?
Como que ele tinha força para viver com a saudade do pai? Como que ele teve força para viver como um escravo no Egito? Como que ele tinha força para viver como um mordomo no Egito? Como ele teve força para resistir à mulher de Potifar? Como que ele teve força de ser prisioneiro por 2 anos? Ser esquecido numa prisão? Como que ele tinha essa força? Porque as raízes dele se estendiam a ribeiros de água, se estendiam para Deus, ele recarregava a sua vida espiritual. Vendo Potifar, Gênesis 39, do versículo 3 ao 4. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e o pôs mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Então ele provou dessa prosperidade de estar com as raízes junto às águas de ribeiro, junto a essas águas do Espírito, ele provou dessa prosperidade. Isaías, capítulo 3, versículo 10 diz: Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. O justo é esse que estende as suas raízes ao ribeiro de água, e bem lhes irá, vai prosperar. Não tem como não ter prosperidade, amados. Vai prosperar. Vai prosperar nesse ribeiros de água. O ribeiros de água é o resultado para os que fielmente buscam a Deus e a sua palavra. É ter uma vida no Espírito, uma vez que a água comunente representa o Espírito de Deus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber. E os que nele cresce, pois Espírito até aquele momento não lhe fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. João, capítulo 7, do versículo 38 ao 39. Os que são instruídos por Deus guardam a sua palavra, terão em si uma fonte de vida inesgotável da parte do Espírito. Nós temos uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ei, e o nosso coração é uma fonte. Por isso que a palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Do teu interior, do teu coração, procede a fonte para você viver, tanto fisicamente como espiritualmente. O coração, no coração está a vida. Os batimentos cardíacos é a vida, né? Fisicamente. Mas o nosso interior, que o coração também representa o interior, é a nossa vida espiritual. E é desse lugar que se chama o meu interior que existe fontes. O que é fonte? É o começo de um rio. É uma nascente de um rio. Se a nascente não for boa, todo o rio não vai ser bom. Se nessa nascente tem lixo, se nessa nascente, amados, tem discórdia, se nessa nascente tem falta de perdão, tem mágoa, tem coisas ruins que foram jogadas ali, a tua vida espiritual não vai bem. Mas se nessa nascente for pura, for limpa, ela vai jorrar para a tua vida espiritual, a vida eterna. Ela vai jorrar coisas maravilhosas para a tua vida espiritual, porque tudo começa pela nascente. E aqui me fez lembrar de uma cidade, deixa eu ver se eu acho, para a gente poder. Para a gente poder
encerrar, fala uma cidade que foi jogado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Uma cidade que a nascente estava contaminada. Você viu aí, acho que foi ano passado, quando virou um caminhão de produto químico aí em Garuva, né? E parece que teve que fechar todas as comportas, se eu não me engano, foi isso, né? Foi isso, eu acho. Alguém me ajuda aí se foi isso? Foi, eu acho. Fecharam tudo, porque as nascentes da onde brotavam as águas para Joinville tinham sido contaminadas. Teve que fechar. Cuidado com a nascente da tua vida espiritual. Calma aí que eu vou achar e eu quero ler para você que a nascente, se eu não me engano, foi Eliseu. Uhum. Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2 e 20. Às vezes nós somos pessoas bem situadas. Nós estamos num lugar bom. Segunda Reis 2:18. Então voltaram para ele. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Eu gosto de folhear a Bíblia. Eu gosto do barulho da Bíblia. Você gosta do barulho da Bíblia? Da folha da Bíblia, gente? Você gosta do barulho da folha da Bíblia? Porque às vezes a gente fica muito no celular ali, né? Nos aplicativos e não tem o barulho da folha da Bíblia. Eu amo o barulho da folha da Bíblia. Eu amo o cheiro da Bíblia. Segunda Reis 2:18. Mas quando voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, disse-lhes: Não vos disse que vos fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a situação dessa cidade. Olha, essa cidade está bem situada. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade rica. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade próspera. Essa cidade tinha tudo para ser uma cidade próspera. Eis que a situação dessa cidade, como o Senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. Gente, a cidade estava bem situada. A cidade estava num lugar bom. A cidade tinha tudo para ser próspera, mas as águas eram más. E porque as águas eram más, aquela cidade era estéril, não gerava. Quantas pessoas que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na vida delas, mas o seu coração, da onde brotam as fontes da vida, está com as nascentes más, está com as nascentes contaminadas, está gerando esterilidade, mesmo estando num lugar bem situado, mesmo estando num lugar de prosperidade, mas as nascentes são más, a terra fica estéril. Então ele disse: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então foi ele junto à fonte das águas, jogou sal nela e disse: Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Coisa linda! Não que nós vamos sair jogando sal grosso, né? Como algumas pessoas fazem, sal pelos cantos. Não. O sal aqui representa, amados, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Como sal da terra, nós vamos fazer a diferença na terra. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Eliseu foi e jogou sal. O sal tira a impureza.
Agora, no espiritual, você não vai sair jogando sal em você e nem naquele que você diz que está com o coração ruim. Isso representa que o sal, ele tira toda a impureza, que ele faz a diferença, que ele limpa as nascentes da água, que ele limpou as nascentes da água. Nós, fazendo a diferença, purificando o nosso coração, nós vamos limpar a nascente do nosso coração, a nascente da nossa água, e a nossa terra não será mais estéril. E a nossa cidade, as nossas águas, elas ficarão saradas. Assim diz o Senhor: sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Assim diz o Senhor para você nessa tarde. Gente, que palavra maravilhosa. Como Deus me ensinou aqui nessa tarde. Se Deus ensinou você nessa tarde, se você recebeu um ensinamento de Deus nessa tarde, eu quero que você coloque a mão no seu coração, a fonte das águas. Amém. Muito obrigada, Priscila. Deus abençoe. Que honra ter vocês aqui comigo nessa tarde. Ajuda a compartilhar essa live aí, tá bom? Então vamos orar? Coloca a mão no teu coração, que é do teu coração que procede todas as fontes da vida. No teu interior. Se você tiver aí, né, na sua casa com a Bíblia perto, coloca uma mão no coração e a outra na Bíblia e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra que foi liberada nessa tarde. Ó Deus, que revelação, quantas chaves proféticas, como o Senhor ministrou a nós nessa tarde. Muito obrigada. Eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te agradeço pelo teu cuidado. Eu te agradeço porque eu posso confiar no Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos plantou. Eu te agradeço porque nós temos o ribeiro de água onde nós podemos ser recarregados. Pai, no nome de Jesus, nós estamos colocando a mão no coração e a outra na Bíblia, para pedir ao Senhor que o nosso coração ande segundo os teus princípios. Que o nosso coração seja um coração de nascentes boas. Tira toda a maldade dos corações. Tira todo o ressentimento dos corações. Tira toda a falta de perdão, toda a mágoa. Tira toda a contaminação do coração. Tira toda a impureza dos corações. E que o nosso coração possa ser purificado em nome de Jesus, para que a nossa terra seja fértil, para que nós recebamos prosperidade, para que nós recebamos, Senhor, o teu poder, a tua graça, a tua bondade, o teu favor. Ó Deus, estende as nossas raízes a esse ribeiro. Não nos deixa, Senhor, padecer no tempo da sequidão. E que nós possamos, Senhor, ser árvores frondosas, frutíferas. Que quando o Senhor vier buscar o fruto esteja ali. Que a nossa raiz não seja seca. Porque o fruto do Espírito é paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Senhor, fruto do Espírito, o Senhor tem buscado em nós. Em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas alegres, espírito manso, humilde. Senhor, em nome de Jesus, são as listas do fruto do Espírito. A paz, a alegria, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas raízes se estendam até o Senhor. Não nos deixe, Senhor, ser atraídos por outras coisas, mas que as águas nos atraiam, que as raízes sejam atraídas para as águas purificadoras, para as águas dos ribeiros, Senhor, desse ribeiro chamado Espírito Santo. Nos conecta no Senhor, nos conecta no corpo de Cristo, nos conecta na verdadeira verdadeira, nos conecta, nos enxerta nessa videira, que dessa videira verdadeira a vida, que nessa videira verdadeira, Senhor, sai vida para os nossos ramos. Deus, eu sei que muitos de nós estamos passando pelo tempo da poda, aonde o Senhor está
podando como bom lavrador. O Senhor não é um lavrador relaxado. O Senhor não é omisso com aqueles que o Senhor ama, com aqueles que são chamados segundo o teu propósito. O Senhor está atento. O Senhor não dorme. O Senhor não deixa que o joio seja semeado. Em nome de Jesus, que o Senhor continue trabalhando em nós, que o Senhor faça aquilo que o Senhor designou. Senhor, não nos deixa frustrar, atrapalhar os teus planos, os teus projetos, que nós possamos ser como árvores plantadas junto a ribeiros de água, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, foi esse devocional dessa tarde. Que Deus vos abençoe poderosamente e até a próxima transmissão, que daí eu vou avisar, né? Se você ainda não segue ali o Instagram da Web Rádio Unity, que é o Estúdio Unity, o Facebook também Estúdio Unity, se inscreva aí no canal da Web Rádio Unity, do Estúdio Unity. Sempre vai ter ali as notificações. Ative o sininho para você ser notificado quando a gente entrar ao vivo. Não vai ter só a minha programação aqui, nós vamos ter outras programações também. Tá bom? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde de terça-feira e que Deus esteja no controle de tudo como sempre teve. Em nome de Jesus, amém.